Cuidado, a Receita Federal sabe que você tem 5 CNPJs. Eu sou Daniel Costa, CEO da 7-One, um ecossistema de soluções para quem vende em plataformas ou também tem o seu e-commerce próprio. Neste vídeo eu vou te mostrar que a Receita Federal não é tão cega quanto você imagina. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscreve no canal. Nessa série de vídeos eu estou falando sobre o Ricardo, que é um cliente que a gente atendeu no passado e teve vários problemas e eu estou destrinchando para você em cada vídeo. Hoje a gente vai falar dessa questão da Receita Federal, mas tem outros vídeos que eu te convido a assistir assim que acabar esse. Vamos lá? Quando o Ricardo descobriu o concorrente vendendo 18% mais barato, a primeira reação dele foi raiva. Como esse cara consegue esse preço? Fornecedor melhor? Escala maior? Margem zero? Ele passou semanas tentando entender até que alguém num grupo de vendedores que ele participava disse uma coisa para ele. Provavelmente ele não tem emitido nota. O Ricardo achou que o problema era do concorrente, mas aí ele foi verificar que a própria operação e descobriu que ele também tinha uma exposição fiscal e nunca tinha parado para olhar. Não era, obviamente, o mesmo problema do concorrente dele, mas era um risco real. Ele estava crescendo silenciosamente a cada mês que passava e neste vídeo eu vou te mostrar o que ele encontrou e o que você precisa verificar na sua operação hoje ainda. Vou começar com algo que muita gente não sabe. Toda venda feita em marketplace no Brasil é reportada automaticamente para a Receita Federal. Não é você que reporta, é a própria plataforma. Isso com certeza você já vive. Você vende no marketplace, a plataforma repassa os dados para a Receita cruza com a sua declaração, deu divergência, é igual risco de autuação. Mercado Livre, Amazon, Shopee, todas as plataformas são obrigadas por lei a enviar para a Receita Federal os dados de faturamento de todos os vendedores cadastrados. Isso significa que a Receita sabe exatamente quanto você vendeu. E o que ela vai comparar é o quanto você vendeu com quanto você declarou. Se os números não baterem, a Receita tem base para abrir uma autuação. E a autuação retroativa não é só o imposto que faltou pagar, são juros, multa de 75% sobre o valor devido e em casos de omissão intencional pode chegar até 150%. Isso não é teoria, isso acontece quando o cruzamento de dados aparece e a empresa não tem como comprovar a regularidade. Os vendedores que a gente acompanha, raramente é má fé os problemas fiscais, normalmente de 3 erros específicos. O primeiro, emitir nota fiscal só quando o cliente pede. Isso já é mais mitigado dentro do marketplace porque ele te bloqueia de fazer algo nesse sentido. Porém, se você tem e-commerce próprio, toma cuidado com isso. A obrigação de emitir nota não depende do cliente pedir. Você vendeu, você precisa emitir a nota fiscal. E com a reforma tributária, isso com certeza está ficando cada vez mais impossível de acontecer. O Ricardo, nos primeiros 2 anos de operação, emitia nota de cerca de 40% das vendas. Os outros 60% saíam sem documento fiscal. Quando ele calculou a exposição retroativa, o risco que ele estava correndo, o valor potencial de atuação era maior do que tudo que ele já tinha guardado nos últimos 2 anos. O erro 2 é confundir faturamento com base de cálculo. Muitos vendedores sabem que precisam pagar imposto, ok, mas não sabem exatamente sobre o que. No Simples Nacional, o imposto incide sobre a receita bruta, que é o valor total das vendas sem deduzir nada e você paga o imposto em cima daquilo ali. Tem vendedor que desconta a comissão do marketplace antes de calcular o imposto. No Simples Nacional, isso não é possível ser feito. Em outros regimes, sim. Esse erro gera geralmente uma diferença entre o que a Receita vai cobrar com juros para você. Outro, MEI com faturamento acima do limite. MEI tem limite de faturamento anual de 81 mil. Tem seller que ultrapassa esse limite e às vezes sem perceber, porque o crescimento vem muito rápido, ele continua operando como MEI por meses e quando isso acontece, o desenquadramento ele é retroativo ao mês que o limite foi ultrapassado. E aí todos os impostos que deveriam ter sido pagos no regime correto passam a ser devidos, com multa e juros. Esses 3 erros têm algo em comum. Nenhum deles é intencional. São lacunas de conhecimento que custam caro quando aparece. Quando o Ricardo mapeou a exposição que ele estava, a primeira reação dele foi travar. O número era grande demais e a situação parecia sem saída. Mas o consultor que estava acompanhando ele na época disse para ele algo importante. Quem regulariza por escolha consegue fazer uma negociação melhor com a Receita. Isso é verdade. A Receita tem programas de autorregularização. Contador especializado em e-commerce consegue fazer um planejamento que reduz o impacto de forma legal. O que o Ricardo fez em ordem foi: passa uma auditoria dos últimos 12 meses, levantou todas as vendas realizadas, cruzou com as notas fiscais emitidas e identificou qual era o gap real que ele tinha ali, não o estimado. O passo 2, ele contratou um contador especializado em e-commerce, não qualquer contador. Um contador que entende da estrutura de custo de marketplace e que soubesse trabalhar com as obrigações específicas no contexto específico de cada regime no contexto digital. Passo 3, ele implementou um sistema de emissão de nota fiscal de forma automática.
Ou seja, com zero intervenção manual, o risco fica praticamente zero de acontecer. O passo 4, ele migrou para um regime correto. Como você já viu no vídeo anterior, foi o lucro presumido, que além de reduzir a carga tributária, simplificou as obrigações acessórias da operação dele. Esse processo todo levou em cerca de 3 meses para estar completamente regularizado. E não foi sem custo, ele teve que pagar algum ajuste, mas foi muito menor do que seria se a Receita tivesse chegado antes dele. Independente do tamanho da sua operação, aqui estão as 4 perguntas que você precisa responder hoje ainda. A primeira pergunta é: eu estou emitindo nota fiscal para 100% das minhas vendas? Se a resposta for não, isso precisa mudar agora. A pergunta 2 é: meu regime tributário está adequado ao meu faturamento atual? Se você cresceu nos últimos 12 meses e não revisou o seu regime, pode ser que você está no enquadramento errado. A pergunta 3 é: meu faturamento dos últimos 12 meses bate com o que foi declarado? Então você vai pegar o extrato do seu marketplace, vai comparar com as declarações, vai ver se houve uma divergência, leve para o seu contador antes que a Receita bate na sua porta. A pergunta 4, tem um contador que conhece a realidade do marketplace? Contador generalista e contador especializado em e-commerce são profissionais diferentes. Para quem opera em marketplace, a especialização faz total diferença. Essas perguntas não são para te assustar, são para te dar uma chance de você resolver de forma ativa, por escolha, sem ter que ser por obrigação, porque isso claramente existe uma diferença entre os dois. E tem uma coisa que liga esse vídeo com o que você viu nos 3 anteriores: margem real, regime tributário, marca registrada, nota fiscal. Esses 4 elementos parecem separados, mas na prática formam uma base do mesmo negócio. Vendedor que não controla a margem não sabe se está lucrando. Vendedor que paga imposto errado sangra sem perceber. Vendedor sem marca compete por preço e destrói sua margem porque vai achar um louco na sua frente que vai fazer por qualquer preço. E vendedor sem emissão de nota fiscal em toda a sua operação também está em risco. Quando as 4 estão resolvidas, você tem uma operação que pode crescer com mais segurança. Além disso, qualquer crescimento aumenta risco, isso é normal. No formulário de diagnóstico gratuito, que tem aqui no link dessa descrição, uma das sessões é dedicada à situação fiscal da sua operação. E não é para te dar consultoria tributária, isso é trabalho do contador, mas também conte com a ServiOne se precisar. Mas para identificar se há pontos de exposição que você precisa olhar com urgência. Muitos vendedores passam pelo diagnóstico, descobrem que tem pelo menos 1, 2 ou até mesmo 3 pontos daqueles que eu já mostrei nos vídeos anteriores. São 12 perguntas, em menos de 5 minutos você responde. O link, como eu disse, está aqui na descrição. E se o resultado mostrar que faz sentido a gente conversar sobre fiscal, sobre operação ou sobre até mesmo o próximo passo de você escalar, eu estou aqui disponível. No próximo vídeo eu volto com mais história do Ricardo para que você acompanhe e como que ele resolveu um problema de R$ 4.200 em semanas. O anúncio mais vendido dele estava em catálogo e ele teve um problema com outro vendedor. Então, antes de sair, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e também dá o like e coloque a sua dúvida no comentário que eu vou te responder pessoalmente.